A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler com os irmãos nessa noite, aproveitando que os irmãos já estão de pé. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Onde fala da obra missionária do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Atos, capítulo 17, versículo 16 a seguir. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu vou ler na tradução aqui que está exposta. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus irreligiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhe anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é esta que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão a dizer e a ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, com que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, e todas as coisas é de um só, fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem quem destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam acerca disso: te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles.
Pode seguir. Todavia chegou alguns homens a ele, creram entre eles os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros, até este versículo, nesta noite. Graças a Deus, podeis assentar. O anúncio da pregação do apóstolo Paulo. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu quero dar bem-vindo aos irmãos que nos prestigiam nesta noite. Irmão Carlos, a irmã Beth, mãe do irmão Rodrigo, o irmão Gilmar, está conosco, Elenilton, esposo da irmã Samara, e Adeilton. Amém? Estariam os irmãos. Vamos dar um bem-vindo? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Sinta-se bem na casa de Deus. Eita glória. Graças a Deus. Está conosco também a irmã Sancha, a irmã Franciscleia. Temos alguns dias, estamos ali batalhando, ajudando as irmãs. Também são novas convertidas e precisam ser ajudadas. As irmãs sempre serão bem-vindas. Amém. Esta casa é de vocês. Amém. Que Deus as abençoe. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Jesus, quando Paulo chega ali em Atenas, Paulo depara com uma situação difícil das suas viagens missionárias. Paulo, até hoje, foi o grande missionário da história da Igreja do Senhor, usado por Deus. Deus tirou ele de lá, do monturo, derrubou ele no pó e fez dele um grande homem de Deus para assim levar a mensagem dentre os gentios. E a Bíblia diz que Paulo agora na sua viagem missionária ali, após ele passar por Tessalônica, Bereia, agora Paulo chega em Atenas. E chegando em Atenas, Paulo começa a observar a situação que estava a cidade de Atenas. E todo mundo aí assistiu o filme correspondente a Atenas, né? Sobre os ídolos da mitologia grega. Todo mundo assistiu, né? Hércules. E tantos outros que existiram ali, que existe até hoje da mitologia grega. Júpiter, Saturno, Diana. E tantos outros deuses que existiam, animais, homens, que eram feitos ídolos naquele lugar. E Paulo, conhecedor do Deus Todo-Poderoso, Paulo fica inquieto naquele momento, vendo a cidade numa necessidade tão grande de adorar e adorando o que não conhecia, adorando deuses que não podiam fazer nada pelas suas vidas. O nosso Deus que nós pregamos, o Deus da Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, ele diz que deve somente adorar a Ele. Ele é exclusivista. O nosso Deus, Ele é exclusivista. A Bíblia, em hipótese alguma, manda nós adorarmos outro ser, a não ser o Eu Sou. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar, que criou todos os seres vivos, inclusive eu e você. E sabe para que Deus criou o homem? Para o adorar. Depois da queda de Lúcifer, que era conhecido como anjo de luz, Lúcifer, anjo de luz, querubim ungido, assistia-se diante de Deus, na presença de Deus, músico angelical, Lúcifer, querubim ungido, assistia diante de Deus. Mas a Bíblia diz que ele decaiu.
deixou que o pecado entrasse em seu coração e disse: subirei aos mais altos e serei semelhante ao Altíssimo. E quando ele cai, ele traz com ele uma parte de anjos que habitavam também no céu. Era o adorador do céu, juntamente com esses anjos. E Deus os lançou, como a Bíblia diz, pegou Lúcifer, que era anjo de luz, e lançou ele às partes mais baixas da terra. Alguém pergunta assim: aonde fica o inferno? Os irmãos sabem que até hoje existe uma parte da terra, do globo terrestre, que não tem condições. Isso é comprovado pela medicina, pela ciência. Que não tem condições de adentrar objeto nenhum de perfuração. Perfuram-se e chega em um local que o calor é tremendo, que não consegue sonda nenhuma aproximar-se deste local do globo terrestre, as profundezas da terra. E é justamente nesse lugar que a ciência hoje descobriu que não tem como chegar lá, que as profundezas mais baixas da terra, onde a Bíblia já dizia, as profundezas mais baixas da terra. Não é no espaço sideral, mas sim nas profundezas mais baixas da terra, é aonde Deus jogou Lúcifer, que agora é conhecido como Satanás, príncipe deste mundo, príncipe das trevas, o atormentador, o enganador, o usurpador, aquele que mente desde o princípio e vai mentir até o fim. Vai tentar enganar, engodar, matar, roubar, destruir. Esse é o pior e é o inimigo que nós devemos lutar, dia após dia, contra Lúcifer, o que usa de engano. E Paulo, vendo ali o povo da cidade de Atenas, vendo a situação deles, sendo enganados, a serem levados à adoração de um Deus que não podia fazer nada por eles. Paulo, conhecendo, como um bom doutor da lei que ele era, um bom estudioso da lei mosaica, que é o Antigo Testamento, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Paulo era doutor da lei. Paulo estudou com Gamaliel, o maior teólogo da época que existia. Paulo foi estudante. Paulo tornou-se príncipe em Israel. Então Paulo agora chega ali em Atenas e vê aquela situação e diz: eu tenho que trazer para este povo uma mensagem de boas novas. Eu tenho que trazer para este povo uma mensagem de salvação para este povo. Eu não posso deixar que este povo fiquem sendo levado a uma adoração desta maneira a alguém que não pode fazer nada por eles. E a Bíblia diz que Paulo se comoveu, o seu espírito. Paulo agora fica comovido com a situação. A minha tradução diz assim: Paulo profundamente se indignou. Se indignou vendo aquela situação. E ali os filósofos daquela cidade, agora vendo Paulo pregando nas ruas de Atenas, pega Paulo e leva para o centro de convenção da cidade de Atenas. O lugar onde havia reuniões para que alguém viesse trazer uma novidade, trazer um conceito de vida, trazer uma ciência nova, e assim por diante, que era o Areópago, ou um centro de convenções, como nós conhecemos aqui no Brasil. Quando alguém quer mostrar-se uma nova ciência, uma nova tecnologia, ele aluga o centro de convenções de Brasília, Ulisses Guimarães, e vai lá e convida a cidade toda para ele mostrar uma nova. E Paulo tinha uma nova para aquela cidade. Novas de paz. E qual a nova de paz que Paulo tinha para aquela cidade? Jesus. A novidade que Paulo tinha para aquela cidade era quem?
Jesus. Então o verso 18 diz assim: alguns filósofos começaram a discutir com ele e perguntar o que está tentando dizer esse tagarela. Ou diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição de Jesus. A mensagem de Paulo, o centro da mensagem de Paulo era Jesus. Em momento algum aqui eu vejo Paulo dizendo, atenienses, pega a chave do seu carro novo. Traga lá o que você tem de melhor na sua casa, que Deus vai dar outro melhor para você. Não, Paulo não falou isso. A mensagem de Paulo é levar o homem primeiramente ao arrependimento. Igreja, cuidado, irmãos, cuidado. Hoje muito o evangelho tem sido pregado, mas de uma forma errada. Deus quer que o homem venha reconhecer Ele como Senhor de suas vidas. Recebereis nesta vida a vida eterna. Recebereis nessa vida o direito de vida eterna. Esta é a mensagem que nós temos que pregar, que o homem venha receber o direito de entrada na vida eterna. E como receber o direito de entrar na vida eterna? Aceitando Jesus como Salvador. Essa mensagem que Paulo anunciou em Atenas foi a mensagem pregada para mim há 20 anos. Por irmão não sei quantos anos. Uns 30 anos. 65 anos atrás. Que foi pregado para o senhor? O senhor aceitou Jesus? Nasceu no berço. Amém? Ou seja, até hoje crente. Mas a mensagem é a mesma. Mudou? Não mudou. E a mensagem para o homem e para o céu é de Jesus, o Salvador, o ressurreto, o único Deus que nós devemos adorar. A Bíblia diz que nós devemos examinar a Escritura. Examinar a Escritura. O homem, para conhecer Deus, ele precisa ler a palavra de Deus, que são os 66 livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Está contido aqui um manual, a receita para o homem viver bem aqui na terra e, por fim, viver uma vida futura bem com Deus também. Aqui está, contida o manual da vida perfeita, da vida plena com o Criador, o Deus Todo-Poderoso. E Paulo agora é indagado, levado ali para o centro de convenções daquela cidade. Paulo foi questionado concernente o que ele anunciava, mas a palavra do Senhor diz, a partir do versículo 22, que Paulo teve coragem, ousadia e sabedoria. Note bem, coragem, ousadia e sabedoria. Ele não se intimidou diante dos intelectuais daquela cidade, diante dos filósofos daquela cidade. Ele não se intimidou diante dos príncipes daquela cidade, porque até mesmo que ele tinha uma bagagem. Homem de Deus precisa de estudar. Jovem, não para de estudar. Deus quer que você anuncie o Evangelho no meio dos grandes. Se possível for, que você vá diante do presidente da República, diante dos deputados, diante das autoridades do nosso país, e fale de Jesus para eles, que eles precisam rever os conceitos deles, e precisam aceitar Jesus como Salvador. Porque o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Jesus nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Jesus, ele somente diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados,
todos que estão afadigados, e eu vos aliviarei. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o convite de Jesus a todos os homens. E Paulo, sabendo disso, Paulo não se intimidou. Ele teve coragem, ele teve ousadia e ele teve sabedoria para pregar a palavra para as pessoas que estavam ali em Atenas. E agora, diante daqueles centro de convenções, estavam ali os príncipes, mas também estavam ali as pessoas leigas, pessoas que não tinham conhecimento daquilo, e muito menos do conhecimento dos filósofos que estavam ali. E Paulo agora fala para aquele povo, abertamente, no conhecimento do Senhor nosso Deus. Paulo diz assim: levantou-se Paulo na reunião e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos. Paulo não falou, vocês têm que largar. Não, vocês são muitos religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Este Deus que vocês colocaram no umbral do altar, dizendo ao Deus desconhecido. Este é o Deus que vocês não estão vendo, que vocês não estão carregando, que vocês não estão palpando, que vocês não estão conseguindo ver Ele, mas Ele é o Deus que eu anuncio, é o Deus que fez o céu, é o Deus que fez a terra, é o Deus que de um homem só fez multidões de nações. Paulo está referindo de Adão e Eva. De um homem só, Ele povoou toda a terra. Este é o Deus que eu vos anuncio. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Deus fez isso para que os homens o buscassem. Talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus não está longe de mim nem de você. Deus está perto daqueles que buscam Ele. Nas caladas da madrugada, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor, clame por este Deus que você não vê com os olhos físicos. Ele vai se fazer presente. Você vai poder ouvir o sussurrar de Deus dizendo: filho, eu estou aqui. Filho, eu ouço a tua oração. Filho, eu quero ter um diálogo contigo. Eu quero ser teu amigo. É este Deus que pregamos. É este Deus que Paulo está dizendo. O Deus que vocês não vê, mas é o Deus presente está. É o Deus que presente está. É o Deus que nunca abandonou o seu povo. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que fez as muralhas cair. É o Deus que abriu o Rio Jordão. É o Deus que parou o céu e a terra para dar vitória ao seu povo. Esse é o Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador dos céus e da terra. É esse que o Deus que Paulo pregava. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu só estou aqui neste momento porque Deus permite Deus está permitindo a minha existência aqui agora. Você só está aqui porque Deus está permitindo a sua existência aqui agora. Ou alguém de nós aqui consegue viver 4 minutos sem fôlego, sem ar? Você consegue ver o ar que você respira? Mas você sabe que existe o ar. Existe o ar aí, que está enchendo o seu pulmão de condições para você continuar vivendo. E se esse ar terminar agora, já era homem. Já era homem. E quem comanda o fôlego de vida deste homem, que é eu e você, é este Deus.
Foi Ele que nos fez lá no Jardim do Éden e fez assim, ó. Soprou na minha narina, na sua narina, lá no ventre da sua mãe. Disse, vive, haja alma vivente, vive, vive. E é Ele que tira também o fôlego de vida. No tempo determinado. Ninguém morre fora do tempo. Há um tempo determinado. Ah, pastor, mas e quem morre? Quem procura a morte? Aí sim, aí vai morrer, né? Porque ele caçou pela própria mão. Mas se viver uma vida de integridade, vai viver até o tempo de Deus quiser para a sua vida. Só que existe uma questão. Se eu for ímpio, demasiadamente, eu morrerei antes do tempo. Aí a palavra do Senhor diz dessa maneira. Se eu for ímpio, demasiadamente, ou não seja ímpio demasiadamente, porque morrerás antes do tempo. E tem muitas pessoas que têm procurado a morte. Deus está dizendo, não vai para a droga. Vai para a droga, morre antes do tempo. Não anda no carro a mais de 120 ou 110 km por hora. A pessoa passa a andar 180, 200 por hora, e encapota o carro e morre, não fica, só sobra às vezes só a notícia, e quando sobra? Ou seja, meus queridos, está procurando a morte antes do tempo. Devemos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas se nós permanecermos firmes em Jesus, aí a Bíblia vai cumprir o Salmo 128 na vida daquele que vive com Jesus. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Vai ficar velhinho gagá. Vai ficar velhinho sentado aqui no púlpito. Eu espero ficar assim na igreja aqui, né? Pastor jubilado. Aleluia. Né? Bem velhinho. E Jesus vai conceder isso. Jesus vai conceder isso. Mas para isso, eu tenho que permanecer firme em Jesus. Firme em Jesus. Jesus vai me desviar da morte da esquina. Jesus vai me desviar da morte que vem para tragar a minha casa. Jesus vai me dar condições de vida. E eu vou ver os filhos dos meus filhos e a paz sobre Israel. Vou viver eternamente com o meu Deus para todo sempre. É Ele que nos dá condições de vida. Nele nós existimos. Este é o Deus que nós servimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança de uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte da imaginação do homem. Os irmãos saber, se nós fôssemos fazer a imagem de Deus, né, tentar adivinhar a imagem de Deus, seria até difícil. É melhor nem tentar fazer isso, porque Deus já reprova desde o princípio, reprova alguém pegar um metal, alguém pegar uma madeira e fazer uma escultura e dizer, este é Deus. Deus nunca aceitou isso. Até mesmo porque Deus não é homem, irmão. Deus não é homem. Deus não é animal. Deus não é figura nenhuma aqui da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ele é o Eterno. O Deus Todo-Poderoso. E você sabe que Deus requer das suas criaturas, que eu e você, que somente nós reconhecemos que Ele é Deus, e não venhamos duvidar da sua existência, que Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu não preciso provar a existência de Deus, porque a natureza por si própria, ela prova que Deus existe. Um Deus vivo. Um Deus vivo que controla céu e terra com o poder da sua destra. Céus e terra são controlados pelo nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aí, se eu tentar passar a minha experiência que eu tenho com Deus,
talvez não vai ser muito válida para você, para qualquer um dos irmãos. Mas tenta provar a existência de Deus, você na intimidade com Deus, você vai ver que Deus vai responder a você. Com fogo, com água, através de sonhos, através de revelações. E uma das maiores manifestações de Deus para a igreja hoje é a presença do seu Espírito dentro do homem. Dentro de mim e de você. Que é a presença do Espírito Santo dentro do coração do homem. Diz Deus, eu não habito em templos feitos por mãos de homem. Deus não está nesse púlpito aqui, nesse vidro. Deus não está nessa bateria. Deus não está em qualquer instrumento aqui, no computador, no ventilador. Deus não está nisso não. Deus nessa noite está dentro da minha vida e da sua vida. O templo do Espírito Santo nos dias de hoje chama homem. Que abriu o coração a Deus. Que entregou a sua vida a Deus. Neles eu habitarei. Eu serei Deus deles e eles serão meus filhos. Deus habita dentro da sua vida. Deus habita na vida daquele que aceita Ele como Salvador de suas vidas. Eu aceitei Jesus e o pastor disse, agora tem que batizar. Batizei nas águas. Agora você tem que falar língua estranha. Eu falei, como é que é esse negócio? É aquilo que foi prometido que o Espírito Santo viria. E eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. 6 meses depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Foi a maior experiência da minha vida até hoje. O falar em línguas estranhas na presença do Senhor. Línguas que eu nunca falei. Línguas que eu nunca estudei. Mas eu falo a língua do céu. E isso foi dado para a igreja como uma experiência. E como uma prova que Deus habita neste homem. Este homem que muitas vezes é fraco. Este homem que muitas vezes é levado a cometer erros, pecados. Mas Deus, quando um homem abre um coração a Deus, um coração contrito, Deus não despreza. Deus vem e habita dentro deste homem e diz, eu sou o seu Deus. E estamos vivendo nesses últimos dias a plenitude do Espírito Santo. Deus dentro do homem. Deus dentro do coração do homem. Deus falando com o homem. Deus animando o homem. Deus conduzindo o homem para viver com Ele na eternidade. E hoje nós estamos vivendo esse dia. O dia do Senhor. O dia da graça. O dia da oportunidade. O dia para que o homem venha reconhecer Jesus como Salvador de sua vida. E eu louvo a Deus que eu consegui abraçar Jesus nesse dia. Qual dia? O dia que se chama hoje. E hoje é o dia para mim e para você. Amanhã, eu não sei se é dia. Ou alguém pode me dar certeza que amanhã vai existir dia amanhã? Alguém me firma aí? Não, amanhã tem dia. O dia da manhã não nos pertence. Esse é o dia do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então, meus queridos, Paulo foi corajoso. E a Bíblia diz que quando Paulo terminou aquela mensagem, houve um resultado. Pregue a palavra. O dever da igreja é pregar. Quem converte é Jesus. O dever da igreja é anunciar Jesus. Porque quem faz a obra é Jesus. O dever da igreja é falar que Jesus é bom. Que Jesus é maravilhoso. E como diz o irmão Luizinho, Jesus é gostoso demais. Gosto do irmão Luizinho que fala, ô Jesus gostoso, né? Uma expressão dele, uma intimidade com Deus. Ou seja, irmãos, o nosso dever é dizer, vinde, provai e vede que o Senhor é bom. Vinde, comprai sem dinheiro. Vinde. Não precisa de dinheiro não, irmão. Quem está dizendo que a salvação precisa de dinheiro está mentindo. A obra precisa de recursos, sim, para manutenção, como a palavra do Senhor diz.
Mas a salvação, ela não depende de dinheiro. Ela não depende de recursos financeiros. Pode vir com dinheiro ou sem dinheiro, rico, pobre, todos quanto quiser. Pode abraçar Jesus e dizer, eu quero Jesus Cristo como meu Salvador. Amém? Aí novas coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, vai ter uma alegria plena, vai andar satisfeito, vai andar salmodiando, vai andar alegre, vai andar contente, a tristeza não vai ter lugar no coração, mesmo quando falta tudo, mesmo quando falta dinheiro, falta alimento, falta saúde, vai continuar alegre, porque Jesus, Ele é a nossa suficiência. Jesus é suficiente para mim e para você. É Ele que preenche as lacunas que muitas vezes as lutas, dificuldades tentam deixar em nossas vidas. Jesus vem e preenche. Vem preenchendo. 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 Jesus vem e preenche a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos faz continuar. A alegria do Senhor nos faz caminhar. A paz do Senhor preenche o nosso coração. E nós continuamos de cabeças erguidas, olhando para Jesus. E ali a Bíblia diz que o resultado foi conversões de vida. Vidas aceitaram Jesus. Vidas vieram a Jesus. Até mesmo ali, alguns ali alguns filósofos, como aqui diz, até mesmo o nome da pessoa que aceitou Jesus como Salvador. E ali outros também aceitaram Jesus como Salvador, conheceram Jesus. E a melhor coisa, e a vontade de Deus é esta, que o homem venha conhecer Ele. Examinais as Escrituras, porque nelas está contida. Amém? E elas que falam de mim. A palavra de Deus. Examine ela. Leia ela. Amém? Leia ela, examine ela. Quando você lê, você vai dizer, realmente, o pregador tinha razão. O irmão tinha razão. Amém? Procure ler a palavra de Deus. O maior livro da história. Até hoje, o maior livro vendido e o livro que mais vende em todas as livrarias é a palavra de Deus e vai continuar sendo. Amém? Vai continuar sendo. E ela é o poder de Deus para levar o homem à vida eterna. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a igreja. Que os irmãos possam continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém?